Boa tarde! Mais uma vez eu estou aqui para falar sobre a sua verdadeira identidade, parte 13. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. A Bíblia, na verdade, a Bíblia está falando de Deus. Mas como o homem é a imagem e semelhança de Deus, se encaixa em nós também. Parece que está falando de nós. E Deus, dentro desta realidade de Gênesis e Apocalipse, deu o direito da razão ou raciocínio lógico falar. E a razão, o raciocínio lógico é tudo de negativo, porque ela é o contrário de Deus. Deus não é razão, Deus é amor e sabedoria. Então, logo, a razão, ela é tudo ao contrário, ela é o negativo, ela ia mentir em relação ao homem e a Deus. Então, Deus deixou verdades espirituais desenhadas para combater as mentiras da razão ou do raciocínio lógico a respeito do homem. Porque Deus, ele conhece a verdade em relação a ele. Deus foi caluniado pelo mal também, pela razão. Mas Deus, ele é bem resolvido com ele mesmo, sabe? Mas o homem, para o homem, ele deixou verdades espirituais desenhadas na Bíblia e no mundo real, no mundo visível e invisível. Vamos lá. Essa palavra lícita significa que todas as coisas me são lícitas. Está mostrando que existe uma constituição espiritual onde Deus está debaixo. Para ele, porque ele tem o direito de ser quem ele é. E quem Deus é? Uma pessoa com a capacidade de pensar e sentir e um indivíduo que tem o direito à liberdade de expressão. Ele tem o direito de ter opinião e a mudar de opinião. Aleluia. Gente, isso é muito legal para entender por que a Bíblia diz: me arrependi de ter feito homem. A Bíblia parece uma contradição, né? Mas não, é por causa disso. Porque Deus tem o direito de ter opinião e a mudar de opinião. E como o homem é a imagem e semelhança de Deus, Deus está dizendo o seguinte: aqui está a constituição espiritual. Todas as coisas me são lícitas. O homem está respaldado por essa constituição espiritual. Então o homem está aqui, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então Deus está debaixo dessa constituição e o homem também. O homem tem o direito de ser quem ele é. E quem nós somos? A imagem e semelhança de Deus. Como eu já falei, Deus é uma pessoa com a capacidade de pensar e sentir, e um indivíduo que tem o direito a ter liberdade de expressão, a ter opinião e a mudar de opinião. Então nós também temos esse direito a termos opinião, a mudar de opinião. Nós temos o direito a ter liberdade de expressão. Nós temos o direito de sermos a imagem e semelhança de Deus. Até aí tudo bem? Pois bem, só que a razão, ela quer nos condenar no direito que é nosso. Por isso que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O salário da razão é a morte. A razão, dentro desta realidade de Gênesis, Apocalipse, ela tem o direito de usar os nossos membros e os membros de Deus. E como ela é tudo de negativo, o homem acaba praticando aquilo que é negativo. Só que o homem não é pecador, porque o homem está respaldado pela Constituição. E a razão, ela tem o direito de usar nossos membros, só que a gente não tem culpa disso. Nenhum homem tem culpa disso, nem Deus tem culpa disso. Logo, mas a razão quer nos pagar com a morte. O salário do pecado é a morte, porque ela tem o direito de usar os nossos membros. Ela tem o direito de se servir dos nossos membros, mas ela quer nos pagar com a morte. Ela, sabe aquela coisa, eu vou usar você, eu preciso de você, mas vou te pagar com a morte? Pois é isso que a razão quer fazer com o homem. Então, o que Jesus veio fazer de verdade? Veio nos defender dela. Jesus veio nos livrar da razão. Jesus veio fazer com que essa constituição espiritual fosse respeitada pela razão. Que a razão não nos condenasse num direito que é nosso. Então Jesus veio fazer isso. Ó. Veio nos proteger com a constituição espiritual. Tá? Veio fazer a constituição espiritual entrar em vigor a 100% a nosso favor. Tá? Então Jesus nos livrou da razão, porque ela queria nos pagar com a morte. Ela queria nos condenar num direito que é nosso. Ninguém pode ser condenado, ninguém pode ser castigado por um direito. Não é pelo certo e errado, não é pelo bem e o mal. O bem e o mal, o certo e errado, são necessários dentro desta realidade de Gênesis e Apocalipse, tá? Necessário.
Então, o homem não tem culpa disso. Então, o homem não pode ser condenado numa coisa que não tem culpa, numa coisa que é necessária. Então, é por direito a ter opinião e a mudar de opinião. É por direito à liberdade de expressão. Então, o homem, Jesus veio fazer isso, ó, com que a constituição espiritual fosse respeitada pela razão. Veio nos livrar da razão. Até aí, tudo bem? Então, tem muita coisa ainda, mas eu não posso falar muito, porque senão vai ficar muito longo o áudio. Vou deixar para a próxima, em nome de Jesus. Tchau, tchau e tchau!